Estamos de volta com a Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o surto de cachumba no Rio de Janeiro. Doutor Alexandre, e a vacina, como que ela foi descoberta e onde ela é produzida? A gente tem uma produção suficiente para suprir todos os postos de vacinação? Como está isso? Vacina contra a cachumba, que fazia parte da tríplice viral, agora já está na tetraviral, né? Porque a varicela também agora, para as crianças, ela está dentro já da tríplice viral. Ela já está disponível na rede pública de saúde já há vários anos. Já tem produção nacional, essa aquisição pelo Ministério da Saúde é complementada com alguns laboratórios internacionais, porque a quantidade de vacinas é muito grande, só no Rio de Janeiro são cerca de 400 mil doses por ano aplicada aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma vacina que está amplamente disponível nos postos de saúde, para a faixa etária hoje preconizada. Então, uma preocupação que a gente tem é de não causar um alarme desnecessário. Obviamente, as pessoas têm que ficar preocupadas, óbvio. Tem que adotar as medidas de precaução, lavar as mãos com frequência. É uma medida, às vezes, tão importante, tão simples de ser feita. Ela previne doenças de transmissão respiratória, outras muito graves, como a meningite, por exemplo. A vacina está disponível, as pessoas podem ficar tranquilas, porque qualquer indicativo de necessidade de mudança, nova dose, reforço, ela vai ser tomada com base em informações concretas a partir do processo de investigação epidemiológica. Sim. E, deputado, o Ministério da Saúde até levantou um assunto que a vacina poderia estar perdendo a eficácia ao longo dos anos. Os senhores acham que isso pode estar acontecendo de fato? E, no caso de estar acontecendo, o que poderia ser feito para melhorar essa imunização? Especificamente da cachumba, como a gente falou no início, é de se esperar que aquele índice de 80%, 90% de imunidade que a gente consegue na primeira e segunda dose, com o passar do tempo, pela própria característica do organismo, pela própria queda do número de anticorpos, essa imunidade tende a decrescer. Isso sem configurar, na minha maneira de entender, uma falha na vacina em si, né? Nós temos em toda a campanha, o Alexandre sabe bem disso, é uma preocupação do Ministério da Saúde, quando a gente faz uma campanha de vacinação, é ter a conservação, treinar bem os aplicadores, né? E principalmente orientar as pessoas para que procurem postos de saúde. Eu penso que é por esse o caminho, né? Eu não penso assim numa queda da imunidade em si por falha na vacina. Um dado importante para mostrar que a vacina é eficaz e que ela vem sendo utilizada de forma adequada é porque a mesma vacina que protege contra sarampo protege contra rubéola, e a gente conseguiu eliminar a rubéola gestacional. A gente conseguiu hoje eliminar a circulação do vírus de sarampo no Rio de Janeiro. Mas efetivamente o componente da cachumba, da vacina, é o componente mais frágil, é o que garante menor proteção e tem maior perda vacinal. É uma característica da própria vacina. Por sorte, essa proteção vacinal, mesmo caindo, ela consegue evitar a ocorrência de casos graves. Tanto que todos os casos que nós vimos de cachumba em pessoas vacinadas foram casos muito leves, muitos deles, muito que a gente chama de oligossintomáticos, um discreto incômodo na região da parótida, uma febre baixa, mas como estava junto com as outras crianças, foram diagnosticadas. Se estivesse em casa, talvez nem tivesse sido feito o diagnóstico. Então, a vacina, é importante deixar claro, ela é eficaz. O que a gente está estudando é a intensidade dessa queda da proteção ao longo dos anos. O vírus pode estar mutando? Não tem evidência de mudança do vírus, apesar da gente pesquisar isso. Alguns desses casos é enviado o exame para o laboratório para identificação, que a gente chama do genótipo do vírus, para saber se há alguma mudança. Não tem nenhuma evidência disso ainda. A explicação mais plausível e possível é a perda da eficácia vacinal, da proteção vacinal ao longo dos anos, o que é esperado, o que é visto no mundo todo. Alguns autores até falam de como o vírus não circula tanto, então não há uma reativação do sistema imunológico. Então, aquelas crianças vacinadas, como elas não entram em contato com o vírus, então, com o vírus circulante, porque ele não está tão presente na natureza, isso levaria também a uma diminuição desse número de anticorpos, né?
E uma terceira dose da vacina, então, não estaria sendo pensado? A gente não descarta nenhuma possibilidade. Agora, é importante a gente tomar decisão baseada em evidências concretas. A gente sabe que não é fácil vacinar crianças de 10 a 19 anos. Haja vista a terceira dose de hepatite B, que a gente tem enorme dificuldade que as pessoas completem o esquema vacinal. Nossa cobertura de terceira dose de hepatite B no Brasil chega a 60%. Então, não é um público fácil de se vacinar. HPV, a gente está agora com a segunda dose de HPV com cobertura inferior a 60%. Então, assim, a gente também não tem a cultura, essas pessoas também não têm a cultura de ir aos postos. E a gente está falando de uma doença benigna, autolimitada, sem grandes complicações nessa faixa etária, e que não há evidências ainda na literatura e em outros países de adoção de doses de reforço. Ninguém descarta essa possibilidade, mas hoje não há evidências para essa tomada de decisão. Tá, e os senhores acham que é possível erradicar completamente a doença? Eu acredito que, como toda doença infecciosa, ela pode chegar um dia ao ponto de ser erradicada. Mas eu acho muito pouco provável em relação à cachumba. Né? Até pela própria característica do imunobiológico da vacina, que não consegue imunizar, como o deputado colocou. Imuniza 80% na primeira dose. A gente tem uma cobertura de primeira dose no Rio de Janeiro de 100% do público-alvo. Mas imuniza 90% só na segunda dose. Então a gente continua 10% de pessoas que vão perpetuar a circulação do vírus. Então, frente à característica hoje da vacina que a gente tem, é pouco provável que a gente consiga eliminar a circulação da cachumba. Entendi. E o senhor falou que tem 10% que está circulando o vírus. Essa transmissão, o vírus ele está no ar e aí uma pessoa que não é imunizada, como dá esse primeiro, a minha grande questão, esse primeiro... O primeiro ovo, exatamente. O vírus ele está na pessoa. Nós somos os hospedeiros do vírus, nós perpetuamos ele no ambiente, é diferente de outros vírus que vivem em animais. E existe o que a gente chama ainda dos portadores assintomáticos. O que é o portador assintomático? É aquela pessoa que tem o vírus, não está doente, não tem nenhum sinal, sintoma, mas está transmitindo o vírus. Então isso perpetua. Enquanto você tem pessoas suscetíveis em determinado ambiente, você vai ter a perpetuação do vírus. Então, não está no ar, ele está nas pessoas. Existem pessoas assintomáticas, então elas podem ir transmitindo para outra, sem ela nem sabe que está doente, mas ela transmite para outra pessoa. E você tem que considerar que, estatisticamente, em torno de 50% das pessoas contaminadas vão ter ou não ter sintoma nenhum, ou poucos sintomas, que não vão nem transparecer, nem vão ter a sua cachumba diagnosticada. Então, para cada 10 casos que aparecem, pelo menos outros 10 passou como gripe ou... Porque os sintomas podem se confundir. Ou então não sente nada, né? Assintomático. Entendi. Os sintomas são febre, porque sempre tem esse inchaço? Ou pode ser que uma pessoa seja diagnosticada com a doença e não ter um inchaço? Pode não ter um inchaço. Como o deputado colocou, 50% das pessoas ou não vão fazer sinais e sintomas da doença nenhum, ou vão fazer sinais e sintomas muito leves, que eventualmente pode ser cachumba, só diagnosticaria se você fizesse um exame de sangue específico. Clinicamente seria muito difícil fazer o diagnóstico. E passa como gripe, né? E passa como gripe, virose. Resfriado, qualquer outra virose. Entendi. Não existe nenhum exame de sangue, por exemplo, que a pessoa faça que diagnostique que ela está com cachumba? Ou acontece isso? O exame de sangue está disponível, mas não há, frente a uma doença com quadro clínico brando, que sem grandes complicações, por que realizar exame de forma indiscriminada? O diagnóstico é clínico, Sim. As complicações da cachumba são diagnosticadas de forma clínica, o exame laboratorial vai dar suporte a uma avaliação clínica do profissional de saúde. Talvez num caso de uma encefalite, que você precisa determinar se é da cachumba ou não, justifique, né? Mas em linhas gerais não justifica, porque o diagnóstico clínico é feito com facilidade. E o caso de uma menina de 14 anos que morreu por conta de encefalite, mas foi provado que não foi decorrência de cachumba. A gente tem, infelizmente, é muito difícil controlar a infecção viral, porque a transmissão é muito rápida. A gente tem casos de meningite viral ao longo do ano no estado do Rio de Janeiro. A cachumba ela pode causar meningite viral, pode causar encefalite. Nesse caso específico, o exame de sangue deu negativo, mas como foi colocado, a gente investiga mais a fundo. Então, a gente está aguardando ainda para o dia 28 um exame de PCR, que é um exame que vai identificar o vírus dentro do líquor.
mas essa criança já não tinha sinais e sintomas de cachumba, ela só estava na escola onde estavam tendo casos. Então é muito pouco provável que seja um caso relacionado à cachumba. Entendi. O infectologista Dr. Edmilson Migovski levantou um alerta que esse surto que está acontecendo poderia virar uma epidemia de cachumba. O que os senhores acham disso? A Secretaria de Estado diz que não tem essa possibilidade. Como os senhores avaliam essa? Olha, se a gente considerar a necessidade de fazer esse levantamento, né? Aconteceu na Zona Oeste, mas pode estar acontecendo a mesma situação em outros bairros, né? Então a disseminação pode acontecer. Mas se considerarmos que as crianças não estão nas salas de aula no momento, né? Estão no período de férias, isso aí por si só já ajuda, impede de certo modo a transmissão, dificulta. Se a gente considerar que o inverno está acabando, né? Então as salas vão ficar mais arejadas, circulando melhor o ar lá dentro. Então, são fatores que levam, né, naturalmente à diminuição de qualquer surto de doença transmitida por via respiratória. Eu acho que um dado importante também, obviamente ninguém descarta a possibilidade, mas eu acho muito pouco provável, a gente tem uma cobertura vacinal muito elevada então, mesmo que a vacina não seja... não garanta uma proteção de 100%, que haja uma perda dessa proteção ao longo dos anos. Hoje nós temos cobertura de primeira dose de vacina de 100% e cobertura de segunda dose de 96%. Então eu estou dizendo que 96% das crianças estão imunizadas. É pouco provável que nós tenhamos uma explosão de casos a ponto da gente caracterizar uma epidemia em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas certamente a ocorrência de surtos em ambientes, isso deve acontecer, como já vem acontecendo há vários anos. E importante, né, Alexandre? Esse estudo que a Secretaria está fazendo para determinar o que está acontecendo na Zona Oeste, que pode ser alguma particularidade daquela região, que precisa ser identificada. É o que a gente chama de homogeneidade, né? Eventualmente a gente tem uma cobertura de 96% no estado do Rio de Janeiro todo, mas eu tenho locais com cobertura de 100% e locais com cobertura de 80%, outros locais com cobertura de 85%. Então, esse é um fator importante também que precisa ser avaliado. Então, teria mais a ver com a cobertura vacinal de cada região do que algum dado geográfico? De clima, alguma coisa assim? Não, o clima certamente favorece, porque a gente está falando de uma doença de transmissão respiratória. A característica geográfica está muito mais relacionada, obviamente, ao clima, né? Mas também à característica daquela população e perfil de imunidade daquela população. Então é possível que na Zona Oeste a gente tenha uma cobertura vacinal menor do que eventualmente outras áreas e que isso pode gerar esses casos. Mas a gente não tem cobertura em local nenhum inferior a 80%. Então, esse é um dado importante que me leva de novo a crer que é pouco provável a ocorrência de uma explosão de casos. E ao longo desses anos, eu estou com 35 anos formado, eu já vi acontecer, não estou dizendo que aconteceu aí. Tem que ver também se não houve algum problema na própria vacina disponibilizada por uma região, entendeu? Eu acho que isso a gente não pode afastar, não digo que seja isso, tem quase que certeza que não é, mas tem que ser considerado dentro desse levantamento epidemiológico, né? Porque alguma coisa favoreceu o aparecimento na Zona Oeste. Precisa ser identificado. Antes de chegar e vamos vacinar outra vez, né? Eu acho que é uma situação que a gente precisa estar bem embasado, identificar exatamente, né? E a epidemiologia é responsável por isso aí, por esse levantamento. Então a população não precisa ficar tão alarmada em relação a uma grande epidemia. Não. Eu acho que se a gente puder utilizar a cachumba, que vem se comportando de uma forma bem benigna, para a gente reforçar a necessidade das medidas de proteção individual, da lavagem das mãos, que é responsável por prevenção de infecções hospitalares, de infecções virais, outras infecções bacterianas, alguns hábitos de higiene, de cuidado com as pessoas, ao tossir ou espirrar, cobrir para evitar a disseminação de vírus e bactérias no ambiente, evitar ambientes muito fechados. A gente tem uma preocupação muito grande com as meningites bacterianas e meningites virais. Então, se a cachumba servir pelo menos para a gente, como foi na época do H1N1, trazer à tona de novo essas medidas de proteção individual, a gente já é um grande ganho. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada, doutor Alexandre. E o Alerj Debate de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.